Débora não esperava que Jesus aparecesse para ela no banheiro da empresa às 3 da manhã, quando estava sozinha limpando o 30º andar de um prédio comercial em Porto Alegre. Quando ele disse que sua oração desesperada seria respondida de uma forma que ninguém acreditaria, ela guardou esse segredo por meses, até descobrir que cada palavra se cumpriria de maneira tão extraordinária que transformaria não apenas sua vida, mas provaria que Deus ouve até mesmo os sussurros mais humildes pronunciados nos lugares mais improváveis. Mas para entender como chegamos aqui, precisamos voltar ao começo desta história de fé inabalável. Era uma madrugada fria de maio de 2023 quando Débora Silva, de 42 anos, acordou às 2 horas da manhã em sua casa simples na periferia de Porto Alegre. Morava em um bairro operário com o marido desempregado há 8 meses e 2 filhos adolescentes. A casa de 2 quartos tinha infiltrações no teto, piso de cimento queimado e móveis doados por vizinhos ao longo dos anos. Débora trabalhava como faxineira noturna há 15 anos, sempre no mesmo prédio comercial do centro da cidade. Sua rotina começava às 3 horas da manhã, quando pegava 2 ônibus para chegar ao trabalho. O prédio de 35 andares abrigava escritórios de advocacia, contabilidade, consultoria e algumas empresas de tecnologia. Débora era responsável pela limpeza de 5 andares inteiros, do 30º ao 34º andar. Trabalhava sozinha durante toda a madrugada, terminando às 10 horas da manhã. Durante esses 15 anos, Débora havia se tornado praticamente invisível para as pessoas que trabalhavam no prédio. Ela chegava quando todos já haviam ido embora e saía quando a maioria ainda estava chegando. Ocasionalmente, cruzava com alguns funcionários que chegavam muito cedo ou saíam muito tarde, mas raramente alguém a cumprimentava. Era como se fosse um fantasma que mantinha tudo limpo sem que ninguém percebesse sua existência. O dinheiro nunca sobrava. Débora pagava as contas básicas e comprava o mínimo de comida possível para passar o mês. Não tinham plano de saúde, não conseguiam comprar roupas novas, não tinham televisão a cabo nem internet em casa. Quando algum eletrodoméstico quebrava, ficavam meses sem consertar. Quando os filhos precisavam de material escolar, Débora fazia horas extras limpando casas nos fins de semana. A situação se agravou drasticamente em abril de 2023, quando Mateus, seu filho de 16 anos, começou a passar mal na escola. Inicialmente, pensaram que eram apenas dores de estômago por causa da alimentação irregular. Mas os sintomas pioraram: dores abdominais intensas, febre, vômitos frequentes. Débora levou o filho ao posto de saúde do bairro, onde o médico disse que poderia ser apendicite e encaminhou para o hospital público. No hospital, após exames demorados e filas intermináveis, descobriram que Mateus tinha uma inflamação intestinal grave que exigia cirurgia urgente. A operação foi marcada, mas o médico alertou que seria necessário um acompanhamento prolongado, medicamentos caros e possivelmente outras intervenções cirúrgicas. O SUS cobriria a cirurgia básica, mas os medicamentos especiais e alguns exames complementares teriam que ser pagos pela família. Débora saiu do hospital em desespero total. Não tinha dinheiro guardado, não tinha como pedir empréstimo, não conhecia ninguém que pudesse ajudar com uma quantia tão alta. Calculou que precisaria de pelo menos R$ 5.000 para garantir o tratamento completo do filho. Com seu salário de faxineira, levaria mais de 1 ano para juntar essa quantia, tempo que Mateus não tinha. Foi nessa situação de desespero absoluto que Débora começou a orar de forma diferente. Sempre havia sido católica praticante, ia à missa aos domingos quando não estava trabalhando, rezava o terço antes de dormir. Mas agora suas orações tinham uma urgência desesperada. Orava no ônibus indo para o trabalho, orava enquanto limpava os escritórios, orava no ônibus voltando para casa.
Mas o que Débora não sabia era que essa oração desesperada estava prestes a ser ouvida de uma forma que mudaria não apenas sua vida, mas revelaria uma verdade que poucos descobrem sobre como Deus trabalha através das pessoas mais humildes para tocar os corações mais endurecidos. Débora Silva nasceu em 1981 em uma família de 5 filhos em um bairro pobre de Porto Alegre. Seu pai, Osvaldo, trabalhava como pedreiro e sua mãe, Neuza, fazia faxinas em casas de família para complementar a renda. Desde pequena, Débora aprendeu que trabalho duro era a única forma de sobreviver. Aos 8 anos, já ajudava a mãe nas tarefas domésticas e cuidava dos irmãos menores enquanto os pais trabalhavam. Na adolescência, Débora era uma aluna dedicada que sonhava em terminar o ensino médio e talvez fazer um curso técnico. Queria ser enfermeira ou professora, profissões que considerava nobres e importantes. Mas aos 16 anos, conheceu Ricardo Silva, um rapaz 3 anos mais velho que trabalhava na mesma metalúrgica onde seu pai conseguiu emprego. Ricardo era gentil, trabalhador e a tratava com carinho que ela nunca havia recebido de ninguém. Aos 18 anos, Débora engravidou de Mateus. Ricardo assumiu a responsabilidade imediatamente, pediu-a em casamento e prometeu que dariam um futuro melhor para o filho. Débora abandonou os estudos no 2º ano do ensino médio e se casou numa cerimônia simples na igreja do bairro. Foram morar numa casa alugada de 2 cômodos, mobiliada com o pouco que conseguiram comprar e algumas doações das famílias. Os primeiros anos de casamento foram difíceis, mas cheios de esperança. Ricardo trabalhava na metalúrgica e conseguia um salário que, embora modesto, permitia pagar as contas básicas. Débora cuidava de Mateus em casa e fazia costuras para vizinhas para ganhar dinheiro extra. Quando Mateus completou 2 anos, Débora engravidou novamente. Amanda nasceu saudável e a família estava feliz, mesmo com as dificuldades financeiras. Quando Amanda completou 6 meses, Débora precisou começar a trabalhar fora de casa. O salário de Ricardo não estava mais cobrindo todas as despesas da família de 4 pessoas. Uma vizinha que trabalhava como faxineira noturna comentou que havia vaga numa empresa de limpeza que prestava serviços para prédios comerciais. O trabalho era de madrugada, o que permitiria que Débora cuidasse das crianças durante o dia enquanto Ricardo trabalhava. Débora foi contratada pela Limpeza Total Ludo em 2007, quando tinha 26 anos. Começou trabalhando em um prédio pequeno no centro, limpando apenas 3 andares. O salário era baixo, mas era dinheiro garantido todo mês, e ela podia trabalhar sem interferir nos cuidados com os filhos. Ricardo saía para a metalúrgica às 6 da manhã, e ela chegava em casa às 10, quando ele já estava no trabalho. As crianças ficavam com a vizinha Dona Marlene por algumas horas. Com o passar dos anos, Débora foi ganhando experiência e conseguiu ser transferida para prédios maiores, onde o salário era um pouco melhor. Em 2008, foi designada para trabalhar no edifício empresarial Porto Centro, um prédio de 35 andares no coração da cidade. Era seu trabalho mais importante até então, com maior responsabilidade e melhor remuneração. Ficou encarregada de 5 andares inteiros, do 30º ao 34º. Durante todos esses anos, Débora manteve uma rotina rígida e disciplinada. Acordava às 2 da manhã, tomava um café rápido, pegava 2 ônibus para chegar ao trabalho às 3 horas. Trabalhava sozinha até às 10 da manhã, pegava os 2 ônibus de volta e chegava em casa antes do meio-dia. Dormia algumas horas à tarde, acordava para receber os filhos da escola, ajudava com os deveres, preparava o jantar, e dormia cedo para repetir tudo no dia seguinte. Nos fins de semana, quando os filhos eram pequenos, Débora aproveitava para descansar e passar tempo com a família. Iam ao parque, visitavam os avós, participavam das atividades na igreja. Eram momentos simples, mas cheios de alegria.
Ricardo era um pai presente e carinhoso, sempre brincava com as crianças e ajudava nas tarefas domésticas quando chegava do trabalho. A vida da família Silva não era fácil, mas era estável e cheia de amor. Débora se orgulhava do trabalho que fazia. Sabia que era uma profissão humilde, mas a executava com perfeição. Os escritórios que ela limpava ficavam impecáveis, organizados, cheirosos. Ela cuidava daqueles ambientes como se fossem sua própria casa. Mesmo não sendo reconhecida ou elogiada pelos funcionários dos escritórios, Débora sentia satisfação em fazer um trabalho bem feito. Em 2015, quando a crise econômica começou a afetar severamente o Rio Grande do Sul, a metalúrgica onde Ricardo trabalhava começou a demitir funcionários. Primeiro foram os mais novos, depois os mais velhos, e finalmente chegou a vez dos funcionários intermediários como Ricardo. Em outubro daquele ano, ele foi chamado no escritório e recebeu a notícia de que seria dispensado. Aos 41 anos, com 2 filhos para sustentar e apenas o ensino fundamental completo, Ricardo se viu desempregado pela primeira vez em mais de 20 anos. A partir daquele momento, o salário de faxineira de Débora se tornou a única renda fixa da família. Ricardo procurou trabalho desesperadamente, mas a crise estava generalizada e as vagas eram escassas. Ele aceitou trabalhos temporários sempre que apareciam: ajudante de pedreiro, carregador em feiras, entregador de gás. Mas eram trabalhos esporádicos que não garantiam renda mensal. Os anos seguintes foram os mais difíceis da vida de Débora. Com apenas seu salário de faxineira, a família mal conseguia pagar as contas básicas. Tiveram que cortar todos os gastos supérfluos. Cancelaram a televisão a cabo, pararam de comprar roupas novas, diminuíram drasticamente os gastos com comida. Mateus e Amanda, agora adolescentes, entendiam a situação e não pediam coisas que sabiam que os pais não podiam comprar. Débora começou a trabalhar também nos fins de semana, fazendo faxinas em casas particulares para conseguir dinheiro extra. Saía de casa no sábado de manhã e só voltava no domingo à noite, exausta, mas com algumas dezenas de reais a mais para ajudar nas despesas da família. Ricardo cuidava das crianças e da casa durante esses fins de semana, sempre se sentindo culpado por não conseguir prover adequadamente para a família. A situação se tornou ainda mais desesperadora quando Mateus começou a passar mal em abril de 2023. Ver o filho sofrendo e não ter dinheiro para o tratamento adequado foi o golpe final na resistência emocional de Débora. Pela primeira vez em sua vida adulta, ela se sentiu completamente perdida e sem saída. Enquanto Débora permanecia ali, ajoelhada no chão frio do banheiro executivo, limpando o mármore caro com as lágrimas caindo no rosto, não podia imaginar que sua oração desesperada estava sendo ouvida por alguém que conhecia cada detalhe de sua vida, cada sacrifício que havia feito, cada lágrima que havia derramado em silêncio durante todos aqueles anos de luta incansável. Nos dias que se seguiram àquela oração desesperada no banheiro executivo, Débora continuou sua rotina de trabalho, mas algo havia mudado dentro dela. Não era esperança exatamente, mas uma sensação estranha de que suas palavras tinham sido ouvidas. Ela não contou para ninguém sobre aquele momento de desespero, nem mesmo para Ricardo. Continuou orando, mas agora suas preces tinham um tom diferente, como se estivesse conversando com alguém que realmente a escutava. A cirurgia de Mateus foi marcada para o dia 30 de maio. O médico havia conseguido encaixá-lo numa vaga que surgiu de última hora no hospital público. Débora ficou aliviada por não ter que esperar mais, mas ainda estava angustiada com os custos dos medicamentos e exames complementares que viriam depois. Ricardo tentava acalmá-la, dizendo que encontrariam uma solução, mas ambos sabiam que não tinham de onde tirar o dinheiro necessário. Durante as 2 semanas que antecederam a cirurgia, Débora notou algumas coisas estranhas acontecendo em seu trabalho.
Na primeira semana de maio, encontrou uma carteira esquecida numa mesa do 32º andar. Dentro havia quase R$ 1.000 em dinheiro. Débora não hesitou nem por um segundo, levou-o imediatamente para a recepção do prédio, onde foi registrada no livro de achados e perdidos. 2 dias depois, o dono da carteira apareceu para buscá-la e ficou surpreso ao saber que todo o dinheiro estava intacto. Na segunda semana, Débora encontrou um envelope com documentos importantes numa lixeira do 31º andar. Alguém havia jogado fora por engano contratos que valiam milhares de reais. Novamente, ela levou tudo para a administração do prédio. O advogado responsável pelos documentos ficou aliviado e grato quando descobriu que seus contratos haviam sido salvos pela honestidade da faxineira. Essas situações, embora gratificantes moralmente, não ajudavam em nada com o problema financeiro de Débora. Na verdade, serviam apenas para lembrá-la de quanto dinheiro circulava naquele prédio enquanto ela não tinha nem o básico para cuidar do filho doente. Mas algo dentro dela a impedia de se sentir revoltada. Era como se uma voz interior sussurrasse que sua honestidade não estava passando despercebida. Na madrugada de 22 de maio, uma semana antes da cirurgia de Mateus, aconteceu algo que Débora nunca esqueceria. Ela estava no banheiro executivo do 30º andar, o mesmo onde havia orado desesperadamente dias antes. Era por volta das 4 horas da manhã, o prédio estava completamente silencioso, e ela limpava o espelho quando sentiu uma presença atrás de si. Virou-se e viu um homem jovem, com barba, vestindo roupas simples e claras. Ele sorriu gentilmente e disse: "Débora, suas orações foram ouvidas." Ela ficou assustada inicialmente, pensando que era um invasor ou um funcionário que havia chegado muito cedo. Mas havia algo na voz dele, na expressão do rosto, que a tranquilizou imediatamente. "Quem é o senhor?" perguntou ela, ainda segurando o pano de limpeza. "Sou Jesus", respondeu ele simplesmente. "Vim te dizer que a oração que você fez aqui no dia 15 será respondida. Seu filho ficará bem, e o dinheiro que você precisa virá de uma forma que você nunca imaginaria. Mas será através de pessoas que você tem servido fielmente, mesmo sem ser vista." Débora ficou sem palavras. Parte dela queria acreditar que estava tendo uma visão, mas outra parte racionalizava que devia estar cansada demais, alucinando por causa do estresse. "Como assim, Senhor?" conseguiu perguntar. Jesus sorriu novamente. "Você tem sido fiel no pouco, Débora. Tem cuidado do que não é seu como se fosse seu. Tem sido honesta quando ninguém estava vendo. Agora chegou a hora de você ser recompensada por essa fidelidade." Ele continuou: "Nos próximos dias, pessoas que trabalham neste prédio vão descobrir quem você realmente é e o que você tem feito por eles todos esses anos. Sua honestidade vai tocar o coração de alguém que tem poder para ajudar você. Confie no timing de Deus." Débora piscou, e quando abriu os olhos novamente, o homem havia desaparecido. Ela olhou para todos os lados, procurou nos outros banheiros, mas não encontrou ninguém. Débora ficou parada por vários minutos, tentando processar o que havia acontecido. Seria possível que Jesus realmente tivesse aparecido para ela? Ou estava perdendo a sanidade por causa do estresse? Decidiu não contar para ninguém, pelo menos até entender melhor o que havia acontecido. Terminou o trabalho daquela madrugada numa espécie de transe, repetindo mentalmente cada palavra que havia ouvido. Nos dias seguintes, Débora prestou mais atenção aos funcionários do prédio. Chegou a cruzar com alguns que chegavam muito cedo, mas nenhum deles a cumprimentava ou demonstrava qualquer interesse em conhecê-la. Ela continuava sendo invisível, apenas mais uma funcionária terceirizada que mantinha tudo limpo e organizado.
Começou a questionar se realmente havia tido uma visão ou se foi apenas produto de sua imaginação desesperada. Na sexta-feira, 26 de maio, 4 dias antes da cirurgia de Mateus, aconteceu algo inusitado. Dr. Eduardo Mendes, um dos sócios do escritório de advocacia do 32º andar, chegou ao trabalho às 5 horas da manhã porque tinha uma videoconferência internacional. Quando entrou em sua sala, encontrou tudo perfeitamente organizado, documentos importantes organizados por data na mesa, plantas regadas, café preparado na máquina. Dr. Eduardo ficou impressionado com o nível de cuidado. Não era apenas limpeza, era atenção aos detalhes. Seus documentos estavam organizados exatamente como ele gostava, a temperatura do ar-condicionado estava no ponto ideal, até mesmo suas canetas estavam alinhadas de forma perfeita na gaveta. Decidiu esperar para conhecer a pessoa responsável por tanto capricho. Quando Débora chegou no 32º andar por volta das 7 horas da manhã, encontrou o Dr. Eduardo esperando em sua sala. "Boa manhã", disse ele. "A senhora é a responsável pela limpeza deste andar." Débora ficou nervosa, pensando que havia feito algo errado. "Sim, senhor." "Aconteceu algum problema?" "Pelo contrário", respondeu o Dr. Eduardo. "Trabalho neste escritório há 12 anos e nunca vi um nível de organização e cuidado como o que encontro aqui todos os dias. A senhora não apenas limpa, ela cuida do ambiente como se fosse seu." "Qual é o seu nome?" Débora, ainda desconfiada, respondeu: "Débora Silva, senhor." Dr. Eduardo puxou uma conversa e descobriu que Débora trabalhava naquele prédio há 15 anos, sempre no turno da madrugada. Soube que ela morava longe, pegava 2 ônibus para chegar ao trabalho, e que tinha 2 filhos adolescentes. Ficou impressionado com a dedicação dela e quis saber mais sobre sua história. Foi quando Débora, sem saber porquê, contou sobre a situação do filho doente e a dificuldade financeira que estavam enfrentando. Falou sobre a cirurgia marcada para a próxima segunda-feira e sobre os medicamentos caros que precisaria comprar. Dr. Eduardo ouviu atentamente, fazendo perguntas específicas sobre o tratamento e os custos envolvidos. Se você está sendo tocado por esta história de fé simples e honestidade recompensada, saiba que Histórias de Luz compartilha semanalmente relatos reais de como Deus age através de pessoas comuns em situações extraordinárias. Inscreva-se no canal para acompanhar mais histórias que fortalecem nossa esperança e nos lembram de que gestos sinceros nunca passam despercebidos. Voltemos agora para descobrir como a conversa entre Débora e Dr. Eduardo mudaria tudo. Quando Débora terminou de contar sua situação, Dr. Eduardo ficou em silêncio por alguns momentos. Depois disse: "Débora, a senhora cuida do meu escritório há 12 anos como se fosse sua casa. Eu chego aqui todas as manhãs e encontro tudo perfeito, mas nunca parei para conhecer a pessoa responsável por isso. Isso vai mudar hoje." Ele pegou um papel e anotou todas as informações sobre o tratamento de Mateus. "Vou fazer algumas ligações", disse Dr. Eduardo. "Conheço médicos particulares que podem acompanhar o caso do seu filho, e tenho certeza de que conseguimos resolver a questão dos medicamentos também." Débora ficou sem palavras, com lágrimas nos olhos. "Senhor, eu não posso pagar consulta particular", murmurou. "Quem falou em pagar?", respondeu ele, sorrindo. O que Débora descobriu nos dias seguintes seria a confirmação extraordinária de que sua oração havia sido ouvida por alguém que conhece o coração humano melhor que ninguém, e que usa pessoas generosas como instrumentos de sua providência para cuidar dos que servem fielmente mesmo quando ninguém está vendo. Durante o fim de semana que antecedeu a cirurgia de Mateus, Dr. Eduardo cumpriu sua promessa de forma que surpreendeu até mesmo ele próprio. No sábado de manhã, ligou para Dr.
Carlos Pereira, um cirurgião gastrointestinal renomado em Porto Alegre com quem havia trabalhado em alguns casos jurídicos. Explicou a situação de Débora e perguntou se seria possível uma segunda opinião sobre o caso do menino. Dr. Carlos aceitou examinar Mateus sem cobrar honorários, mas pediu para ver todos os exames que haviam sido feitos no hospital público. No domingo à tarde, Dr. Eduardo ligou para Débora e pediu que ela trouxesse o filho e todos os documentos médicos para uma consulta particular na segunda-feira de manhã, antes da cirurgia marcada para a tarde. Débora ficou confusa com a rapidez dos acontecimentos. Não conseguia entender por que um advogado que mal a conhecia estava se interessando tanto por sua situação. Lembrou-se das palavras misteriosas que havia ouvido na madrugada de terça-feira: o dinheiro virá através de pessoas que você tem servido fielmente. Seria possível que aquilo realmente estivesse acontecendo? Na segunda-feira de manhã, Débora e Ricardo levaram Mateus ao consultório particular do Dr. Carlos. O adolescente estava nervoso com a cirurgia marcada para a tarde, mas se tranquilizou com a gentileza do médico. Dr. Carlos examinou o menino cuidadosamente, analisou todos os exames anteriores e explicou detalhadamente o procedimento que seria realizado. A boa notícia, disse Dr. Carlos, é que o caso do Mateus, embora sério, tem excelente prognóstico se tratado adequadamente. A cirurgia é necessária, mas não é das mais complexas. O que me preocupa são os cuidados pós-operatórios. Os medicamentos que ele vai precisar são caros, e o acompanhamento deve ser rigoroso. Débora e Ricardo se entreolharam, sabendo que essa era exatamente a parte que não conseguiriam custear. Dr. Carlos continuou: Dr. Eduardo me explicou a situação financeira de vocês. Quero propor algo. Vou acompanhar o caso do Mateus gratuitamente até ele estar completamente recuperado. Tenho contatos na indústria farmacêutica que podem fornecer os medicamentos necessários através de programas de assistência. O que precisam fazer é confiar no tratamento e seguir todas as orientações. Ricardo quebrou o silêncio que se seguiu. Doutor, não sabemos como agradecer, mas por que o senhor está fazendo isso por nós? Dr. Carlos sorriu. Dr. Eduardo me contou como sua esposa cuida do escritório dele há 15 anos. Honestidade e dedicação como a dela são raras hoje em dia. Além disso, sou médico porque acredito que todos merecem ter acesso a tratamento de qualidade, independente de sua condição financeira. A cirurgia de Mateus foi realizada na tarde de segunda-feira e transcorreu sem complicações. Dr. Carlos acompanhou o procedimento e conversou com a equipe do hospital público, garantindo que todos os cuidados necessários fossem tomados. Débora e Ricardo passaram o dia no hospital, alternando entre momentos de ansiedade e gratidão pela ajuda inesperada que estavam recebendo. Enquanto Mateus se recuperava da anestesia, Dr. Eduardo apareceu no hospital com um envelope na mão. Débora, disse ele, conversei com outros sócios do escritório sobre sua situação. Descobrimos que você cuida não apenas da limpeza, mas organiza documentos, rega plantas, ajusta equipamentos, sempre com um cuidado especial. Decidimos criar uma gratificação especial para funcionários terceirizados que demonstram dedicação excepcional. Dentro do envelope havia R$5.000 em dinheiro, exatamente a quantia que Débora havia calculado que precisaria para o tratamento completo do filho. Isso não é caridade, explicou o Dr. Eduardo. É reconhecimento pelo trabalho excepcional que você tem feito todos esses anos. Consideramos uma correção de uma injustiça. Você sempre trabalhou além do que era exigido, mas nunca foi devidamente reconhecida por isso. Débora segurou o envelope com mãos trêmulas, incapaz de acreditar no que estava acontecendo. Lembrou-se novamente das palavras que havia ouvido. Sua honestidade vai tocar o coração de alguém que tem poder para ajudar você.
Era como se cada detalhe daquela conversa misteriosa estivesse se cumprindo exatamente como havia sido prometido. Nos dias que se seguiram, outras surpresas foram se revelando. Dr. Carlos conseguiu todos os medicamentos necessários através de programas de assistência médica que Débora nem sabia que existiam. O hospital liberou Mateus 2 dias antes do previsto porque sua recuperação estava indo melhor que o esperado. Em uma semana, o adolescente já estava em casa, tomando os medicamentos adequados e se sentindo bem. Mas as mudanças na vida de Débora foram além da resolução do problema médico de Mateus. Dr. Eduardo conversou com a empresa de limpeza que prestava serviços para o prédio e conseguiu uma promoção para ela. Débora foi promovida a supervisora de limpeza, com aumento de salário e melhores benefícios. Sua nova função incluía treinar outras funcionárias e supervisionar a qualidade do serviço em todo o prédio. A promoção veio com mudança de horário. Agora Débora trabalhava das 5 às 11 da manhã, permitindo que chegasse em casa na hora do almoço e tivesse as tardes livres para estar com a família. Era a primeira vez em 15 anos que conseguia ter horários mais compatíveis com a vida familiar normal. Ricardo também foi beneficiado indiretamente. Dr. Eduardo soube de sua experiência na metalúrgica e o indicou para uma vaga de encarregado de manutenção predial numa empresa cliente do escritório. Depois de 8 meses desempregado, Ricardo finalmente conseguiu um trabalho com carteira assinada e salário digno. Em menos de um mês, a situação financeira da família Silva havia se transformado completamente. Com 2 salários entrando regularmente, conseguiram quitar as dívidas acumuladas durante os meses de dificuldade, colocar as contas em dia, e ainda começar a fazer pequenas economias. Mateus se recuperou totalmente da cirurgia e voltou às atividades normais de adolescente. Mas Débora ainda não estava preparada para descobrir que aquela transformação extraordinária em sua vida não era o fim da história, mas apenas o começo de uma jornada que revelaria o verdadeiro poder da fé simples e da honestidade vivida no cotidiano, mesmo quando ninguém está observando. 3 meses após a recuperação completa de Mateus, Débora havia se estabelecido em sua nova rotina como supervisora de limpeza. Chegava ao prédio às 5 da manhã, coordenava o trabalho das outras funcionárias, verificava a qualidade dos serviços e mantinha contato direto com os administradores dos escritórios. Era respeitada pelos colegas de trabalho e reconhecida pelos clientes como uma profissional competente e confiável. Em uma manhã de setembro, Débora estava no 30º andar supervisionando o trabalho de uma funcionária nova quando o Dr. Eduardo a procurou com uma expressão séria no rosto. "Débora, preciso conversar com a senhora sobre algo importante", disse ele. "Pode vir à minha sala quando terminar aqui." Débora ficou preocupada, imaginando se havia feito algo errado ou se a empresa de limpeza estava enfrentando problemas. Quando chegou à sala de Dr. Eduardo, ele estava acompanhado por outros 2 sócios do escritório e pelo administrador predial. "Sente-se, Débora", disse Dr. Eduardo. "O que vamos conversar não é sobre problemas, mas sobre algo extraordinário que descobrimos." Débora se sentou, ainda nervosa, sem entender aonde aquela conversa queria chegar. "Doutor Eduardo começou a explicar, nos últimos 3 meses, desde que a senhora foi promovida, decidimos investigar mais profundamente o histórico de todos os funcionários terceirizados que trabalham neste prédio. Queríamos criar um programa de reconhecimento para profissionais excepcionais. O que descobrimos sobre a senhora nos deixou impressionados." Ele abriu uma pasta com documentos e começou a ler. "Em 15 anos trabalhando neste prédio, a senhora devolveu 17 carteiras perdidas com todo o dinheiro intacto. Salvou documentos importantes jogados no lixo por engano em pelo menos 23 ocasiões. Organizou arquivos confidenciais que estavam bagunçados, evitando prejuízos legais para várias empresas.
Regou plantas de escritórios durante férias e feriados para que não morressem. Dr. Eduardo continuou, mas o mais impressionante é isto: nos últimos 5 anos, a senhora encontrou e devolveu objetos perdidos que somam mais de 50 mil reais em valor. Relógios caros, joias, eletrônicos, dinheiro em espécie. Sempre devolveu tudo sem pegar um centavo para si, mesmo passando por dificuldades financeiras que qualquer pessoa do prédio sabia que existiam. Um dos sócios, Dr. Roberto Almeida, tomou a palavra. Débora, investigamos casos de outras empresas de limpeza e descobrimos que o nível de honestidade que a senhora demonstrou é extremamente raro. A maioria das pessoas, mesmo as honestas, eventualmente cederia à tentação em algum momento, especialmente quando enfrentando dificuldades financeiras sérias. O administrador predial, Sr. Marcos, acrescentou: consultamos especialistas em recursos humanos e psicólogos organizacionais. Eles nos disseram que encontrar um funcionário com esse nível de integridade moral é como achar uma pérola rara. A senhora trabalhou 15 anos sendo testada diariamente por tentações financeiras e nunca, nem uma única vez, falhou no teste. Débora ouviu tudo em silêncio, sem entender ainda para onde aquela conversa estava indo. Dr. Eduardo pegou outro documento e disse: por isso, os escritórios deste prédio se uniram para criar algo inédito, o Fundo de Reconhecimento à Integridade Profissional. É um prêmio que será dado anualmente para funcionários que demonstrem honestidade excepcional em suas atividades. A senhora, disse Dr. Eduardo, é a primeira pessoa a receber este reconhecimento. O valor do prêmio é de 20 mil reais, pagos imediatamente, mais um plano de saúde completo para toda a sua família pelo período de 2 anos, mais uma bolsa de estudos integral para que possa completar o ensino médio e fazer um curso técnico ou superior se desejar. Débora ficou sem palavras. 20 mil reais era mais dinheiro do que ela havia visto junto na vida inteira. Senhores, conseguiu dizer com a voz embargada, eu não fiz nada de extraordinário. Apenas fiz o que achava certo fazer. Dr. Roberto sorriu. Exatamente, Débora. É por isso que a senhora é tão especial. Para a senhora, ser honesta não é um esforço ou uma decisão consciente. É simplesmente quem a senhora é. Dr. Eduardo acrescentou, mas há mais uma coisa, Débora. Queremos oferecer uma oportunidade diferente. Estamos criando um novo setor no escritório, supervisão de integridade e qualidade. Seria responsável por treinar e supervisionar funcionários terceirizados em todos os prédios que atendemos. O salário seria 3 vezes maior que o atual, com todos os benefícios de um funcionário CLT. A função, explicou o doutor Roberto, seria viajar pelos prédios que atendemos, treinar equipes de limpeza e manutenção, implementar protocolos de qualidade, principalmente, ensinar outros funcionários os valores de integridade que a senhora demonstrou todos esses anos. Seria, literalmente, uma professora de honestidade profissional. Débora começou a chorar. Não conseguia acreditar que sua vida estava mudando de forma tão radical. Lembrou-se da madrugada em maio quando havia orado desesperadamente no banheiro do 30º andar. Lembrou-se do homem que havia aparecido para ela dizendo que seria recompensada por sua fidelidade. Cada palavra daquela promessa estava se cumprindo de forma ainda mais extraordinária do que ela poderia ter imaginado. Posso pensar sobre a proposta? Perguntou Débora, ainda processando tudo o que havia ouvido. Claro, respondeu o doutor Eduardo. Mas saiba que esta oportunidade existe porque a senhora provou, dia após dia, durante 15 anos, que possui algo que não pode ser ensinado nem comprado, caráter íntegro. Isso vale mais que qualquer diploma universitário. Quando Débora saiu da sala, estava tremendo de emoção. Desceu até o banheiro do 30º andar onde tudo havia começado meses antes.
Ajoelhou-se no mesmo lugar onde havia chorado de desespero e sussurrou uma oração de gratidão. Senhor, o Senhor realmente ouviu minha oração. Muito obrigada por não ter me abandonado. Mas Débora ainda não estava preparada para descobrir que aquela transformação extraordinária seria apenas o primeiro passo de uma jornada que revelaria como Deus usa pessoas simples e fiéis para inspirar mudanças profundas na vida de muitas outras pessoas que precisam encontrar esperança em meio às suas próprias dificuldades. Débora passou 3 dias refletindo sobre a proposta dos advogados antes de tomar sua decisão. Conversou longamente com Ricardo, que ficou emocionado ao saber dos detalhes da oferta. Débora, disse ele, em 15 anos eu te vi sair de madrugada todos os dias para trabalhar, mesmo doente, mesmo cansada, sempre honesta, sempre dedicada. Se alguém merece essa oportunidade, é você. Mateus e Amanda também participaram da conversa familiar. Os adolescentes ficaram orgulhosos ao saber que a mãe havia sido reconhecida por sua integridade profissional. Mãe, disse Mateus, lembro de você sempre nos ensinando a devolver o troco quando o vendedor dava mais. Agora entendo por que isso era tão importante para você. Na sexta-feira seguinte, Débora procurou o Dr. Eduardo e aceitou formalmente a proposta. Quero muito essa oportunidade, disse ela. Sempre acreditei que trabalho honesto é a base de tudo, e se posso ensinar isso para outras pessoas, será muito gratificante. Dr. Eduardo sorriu, sabia que a senhora aceitaria. Alguém com seu caráter não deixaria passar a chance de fazer a diferença na vida de outras pessoas. O processo de transição levou 1 mês. Débora passou 2 semanas sendo treinada pelos próprios sócios do escritório sobre procedimentos administrativos, protocolos de qualidade e técnicas de treinamento profissional. Apesar de não ter formação acadêmica específica, sua experiência prática e conhecimento profundo sobre limpeza e manutenção predial impressionaram os advogados. A primeira mudança visível na vida da família Silva foi financeira. O novo salário de Débora, somado ao salário regular de Ricardo, permitiu que pela primeira vez em anos tivessem segurança econômica real, puderam quitar todas as dívidas pendentes, reformar a casa, comprar móveis novos e ainda fazer uma pequena poupança para emergências. Débora inscreveu-se imediatamente no curso noturno para completar o ensino médio, aproveitando a bolsa de estudos oferecida pelo escritório. Aos 42 anos, voltou a estudar com o mesmo entusiasmo que tinha na adolescência. Ricardo apoiava totalmente, ajudando nas tarefas domésticas para que ela tivesse tempo de estudar. O plano de saúde completo para toda a família trouxe uma tranquilidade que eles nunca haviam experimentado. Mateus pôde fazer acompanhamento médico regular com especialistas, garantindo que sua recuperação fosse completa e definitiva. Amanda pôde fazer os exames preventivos que havia adiado por falta de dinheiro. Ricardo e Débora também cuidaram de problemas de saúde que vinham negligenciando há anos por questões financeiras. A nova função de Débora como supervisora de integridade e qualidade começou no início de outubro. Seu primeiro desafio foi implementar protocolos de treinamento para funcionários terceirizados em 3 prédios comerciais diferentes. Ela desenvolveu um método prático baseado em sua própria experiência, ensinar não apenas técnicas de limpeza, mas valores profissionais fundamentais. Em suas primeiras sessões de treinamento, Débora contou sua própria história para as equipes de funcionários. Falou sobre os 15 anos trabalhando sozinha de madrugada, sobre as tentações que enfrentou, sobre como a honestidade havia se tornado um hábito natural. Muitos funcionários se identificaram com sua trajetória e se sentiram inspirados pela possibilidade de crescimento profissional através da integridade. Os resultados do trabalho de Débora apareceram rapidamente. Os índices de satisfação dos clientes com os serviços de limpeza aumentaram significativamente nos prédios onde ela implementou seus protocolos. Mais importante,
Diminuíram drasticamente os casos de objetos perdidos e os relatos de desconfiança entre funcionários terceirizados e clientes. Dr. Eduardo acompanhou de perto os primeiros meses de trabalho de Débora e ficou impressionado com sua capacidade natural de liderança. Ela consegue transmitir valores porque os vive genuinamente, comentou com os sócios. Os funcionários confiam nela porque sabem que ela passou pelas mesmas dificuldades que eles enfrentam. A transformação mais profunda, porém, aconteceu na própria Débora. Pela primeira vez na vida adulta, sentia-se verdadeiramente valorizada profissionalmente. Não era mais invisível, não era mais apenas a faxineira. Era Débora Silva, supervisora de integridade e qualidade, uma profissional respeitada que tinha algo importante para ensinar. Em novembro, 3 meses após começar na nova função, Débora recebeu um convite inesperado. O Sindicato dos Trabalhadores em Limpeza e Conservação do Rio Grande do Sul a convidou para dar uma palestra sobre ética profissional e crescimento na carreira. Seria sua primeira experiência falando para um grupo grande de pessoas. Inicialmente, Débora ficou nervosa com a ideia. Nunca falei em público, disse para Ricardo. O que vou ensinar para pessoas que trabalham há mais tempo que eu? Ricardo a encorajou. Você vai ensinar o que viveu, Débora. Não existe professor melhor que a experiência. A palestra aconteceu em um sábado de manhã no auditório do sindicato. Havia cerca de 80 pessoas presentes, a maioria mulheres trabalhadoras da limpeza de várias idades. Débora começou nervosa, mas logo se sentiu confortável ao perceber que estava falando com pessoas que entendiam perfeitamente sua trajetória. Ela contou sua história completa, os 15 anos de invisibilidade, as dificuldades financeiras, a tentação constante de pegar dinheiro que não era seu, a oração desesperada no banheiro, a aparição misteriosa, o reconhecimento inesperado e a transformação de sua vida. No final, disse, não sei se foi Jesus mesmo que apareceu para mim naquela madrugada, mas sei que minhas orações foram respondidas. E sei que foram respondidas porque nunca desisti de fazer o certo, mesmo quando parecia que ninguém estava vendo. Histórias como esta nos lembram que a fidelidade no pouco pode ser recompensada de formas extraordinárias. Se você tem sido tocado por estes relatos de honestidade e transformação, inscreva-se em Histórias de Luz para acompanhar mais testemunhos que fortalecem nossa fé no poder da integridade. Voltemos agora para descobrir o impacto duradouro que a história de Débora teria na vida de muitas outras pessoas. A palestra de Débora foi recebida com aplausos calorosos e muitas lágrimas. Várias trabalhadoras se aproximaram depois para contar suas próprias experiências e pedir conselhos. Uma senhora de 50 anos disse, Débora, trabalho há 20 anos e já pensei muitas vezes em pegar alguma coisa que não era minha. Sua história me fez ver que vale a pena resistir à tentação. O que aconteceu depois seria a revelação de como um testemunho simples de honestidade vivida no cotidiano pode inspirar transformações profundas na vida de pessoas comuns que enfrentam suas próprias batalhas silenciosas entre o certo e o errado. 6 meses após a palestra no sindicato, a história de Débora havia se espalhado de forma orgânica pela comunidade de trabalhadores de limpeza de Porto Alegre. Não através de mídia ou publicidade, mas pelo boca a boca entre pessoas que se identificavam com sua trajetória. Funcionárias que haviam assistido à palestra contavam para colegas, que contavam para outras pessoas, criando uma rede silenciosa de inspiração entre trabalhadoras que raramente recebiam reconhecimento. Em março de 2024, quase um ano após o início de sua transformação, Débora recebeu uma ligação inesperada. Era a irmã Marta, coordenadora da Pastoral Social da Arquidiocese de Porto Alegre. Débora, disse a religiosa, sua história chegou até nós através de várias pessoas diferentes. Gostaríamos de convidá-la para um evento muito especial que estamos organizando.
O evento era um encontro interreligioso sobre fé e trabalho na vida cotidiana, que reuniria católicos, evangélicos, espíritas e outras denominações para discussão sobre espiritualidade no ambiente profissional. Irmã Marta explicou que queriam Débora como uma das palestrantes principais, não como representante de uma religião específica, mas como testemunha de como a fé prática pode transformar vidas. Irmã, disse Débora, eu sou apenas uma ex-faxineira que sempre tentou fazer o certo. Não tenho formação teológica nem conhecimento acadêmico para falar em um evento assim. Irmã Marta respondeu, exatamente por isso queremos você, Débora. Sua teologia é vivida, não estudada. Você provou na prática que a fé funciona no dia a dia. O encontro aconteceu em um sábado de abril no auditório da Pontifícia Universidade Católica. Havia mais de 300 pessoas presentes, incluindo líderes religiosos, empresários, trabalhadores de diversas áreas e estudantes universitários. Débora dividiu o palco com um pastor evangélico, um dirigente espírita e um rabino, cada um falando sobre diferentes aspectos da espiritualidade no trabalho. Quando chegou sua vez de falar, Débora subiu ao palco vestindo um taier simples que havia comprado especialmente para a ocasião. Olhou para a plateia e viu rostos diversos, executivos de terno, operários de uniforme, donas de casa, estudantes, religiosos. Por um momento, sentiu-se intimidada pela responsabilidade de falar para um público tão variado. Meu nome é Débora Silva, começou ela. Há um ano eu era uma faxineira invisível que limpava prédios comerciais de madrugada. Hoje sou supervisora de integridade e qualidade, mas a pessoa que sou por dentro não mudou. Sempre acreditei que Deus me vê, mesmo quando mais ninguém está olhando. Débora contou sua história completa, incluindo detalhes que nunca havia compartilhado publicamente. Falou sobre a aparição no banheiro do 30º andar, sobre as palavras que havia ouvido, sobre como cada promessa se cumpriu de forma literal. Não sei explicar teologicamente o que aconteceu, disse ela. Só sei que quando orei desesperadamente, fui ouvida. E a resposta veio através de pessoas boas que Deus colocou no meu caminho. O que mais impactou a plateia foi a simplicidade com que Débora falava sobre fé. Não usava linguagem religiosa elaborada nem citações bíblicas decoradas. Falava como uma trabalhadora comum que havia experimentado algo extraordinário e queria compartilhar essa esperança com outras pessoas que passavam por dificuldades similares. A coisa mais importante que aprendi, disse Débora encerrando sua fala, é que Deus não está apenas nas igrejas aos domingos. Ele está na segunda-feira de manhã quando você tem que escolher entre ser honesta ou pegar um dinheiro que não é seu. Está na quarta-feira à noite quando você está cansada mas ainda assim faz seu trabalho direito. Está na sexta-feira quando ninguém está vendo, mas você continua agindo certo porque é isso que você acredita. A plateia reagiu com uma ovação prolongada. Várias pessoas se aproximaram depois para conversar pessoalmente com Débora. Um empresário disse, Débora, em 30 anos dirigindo empresa, raramente encontrei funcionários com sua integridade. Você me inspirou a repensar como trato meus colaboradores. Uma estudante universitária comentou, sempre pensei que precisava ter uma experiência mística dramática para ter fé de verdade. Você me mostrou que fé verdadeira é viver honestamente todos os dias. Nos meses seguintes, Débora começou a receber convites regulares para falar em igrejas, sindicatos, empresas e escolas técnicas. Sempre aceitava quando sua agenda permitia, mas nunca cobrava por essas palestras. Não vou ganhar dinheiro contando como Deus me abençoou, explicava. Isso faz parte da minha gratidão. Paralelamente, seu trabalho no escritório de advocacia continuava evoluindo. Dr. Eduardo propôs criar um programa piloto de certificação em integridade profissional para empresas de limpeza em todo o Rio Grande do Sul.
Débora seria a coordenadora principal, viajando pelo estado treinando equipes e implementando protocolos baseados em sua metodologia de valores éticos aplicados. O programa foi lançado em junho de 2024 e rapidamente despertou interesse de empresas de outros estados. A abordagem de Débora, combinando técnicas profissionais com formação ética, mostrava resultados mensuráveis: diminuição de roubos, aumento da satisfação dos clientes, redução da rotatividade de funcionários e melhoria geral na qualidade dos serviços. Em setembro, Débora foi convidada para participar de um congresso nacional sobre gestão de terceirização em São Paulo. Era seu primeiro evento fora do Rio Grande do Sul e sua primeira vez em um avião. Ricardo a acompanhou na viagem, ambos emocionados com a oportunidade de conhecer uma cidade grande. No congresso, Débora apresentou os resultados do programa piloto para uma plateia de gestores de grandes empresas de todo o país. Sua apresentação, embora simples comparada às outras, foi uma das mais aplaudidas do evento. Várias empresas demonstraram interesse em implementar sua metodologia em seus contratos de terceirização. A vida familiar também havia encontrado um novo equilíbrio. Mateus, agora com 17 anos e completamente recuperado da cirurgia, havia se tornado um jovem responsável e estudioso, inspirado pelo exemplo da mãe. Amanda, aos 15 anos, era uma das melhores alunas de sua turma e sonhava em cursar direito, influenciada pelas histórias que a mãe contava sobre Dr. Eduardo e os outros advogados. Ricardo voltará a trabalhar com satisfação, orgulhoso da esposa e contribuindo ativamente para a estabilidade da família. Nos fins de semana, acompanhava Débora em algumas de suas palestras, sempre se emocionando ao ouvir a história que conhecia tão bem, mas que ganhava novo significado a cada vez que era contada. Débora completou o ensino médio em dezembro de 2024, aos 43 anos, formando-se com notas excelentes. Na formatura, Dr. Eduardo estava presente como convidado especial da família. Débora, disse ele, você me ensinou que educação não se mede apenas por diplomas, mas pelo caráter que a pessoa demonstra em suas ações cotidianas. No final de 2024, exatamente 2 anos após a oração desesperada no banheiro do 30º andar, Débora fez um balanço de sua vida. A família tinha casa própria, carros funcionando, plano de saúde, filhos estudando em boas escolas e uma poupança considerável para emergências. Mais importante que isso, tinha propósito, reconhecimento e a certeza de que estava fazendo diferença na vida de outras pessoas. Mas a transformação mais profunda estava na forma como Débora via a si mesma. Não era mais a faxineira invisível que se sentia esquecida por Deus e pelos homens. Era uma mulher que havia descoberto seu valor, desenvolvido seus talentos e encontrado uma missão de vida. Mantinha a humildade e simplicidade que sempre a caracterizaram, mas agora combinadas com autoconfiança e senso de propósito. Na véspera de Natal de 2024, Débora voltou ao prédio onde havia trabalhado por 15 anos. Subiu até o 30º andar e entrou no banheiro onde tudo havia começado. Ajoelhou-se no mesmo lugar onde havia chorado de desespero e sussurrou uma oração de gratidão: Senhor, obrigada por ter ouvido minha oração. Obrigada por ter me mostrado que eu sempre fui vista, sempre fui amada, sempre fui valiosa. Agora sei que posso confiar no Senhor em todas as circunstâncias. Saiu do prédio sabendo que sua jornada estava apenas começando. Havia descoberto que tinha um dom para inspirar pessoas através de seu testemunho de integridade. Tinha planos de escrever um livro contando sua história completa, criar uma organização não governamental para apoiar trabalhadores em situação de vulnerabilidade e expandir o programa de certificação para todo o país. A mulher que uma vez se considerou invisível havia se tornado uma luz que iluminava o caminho para muitas outras pessoas que enfrentavam suas próprias batalhas silenciosas entre o desespero e a esperança, entre a tentação e a integridade,
entre a resignação e a fé. 2 anos após o início de sua transformação, o impacto da história de Débora havia se espalhado muito além de Porto Alegre, tocando vidas de maneiras que ela jamais poderia ter imaginado. O programa de certificação em integridade profissional que ela coordenava já havia sido implementado em mais de 50 empresas de limpeza em 6 estados brasileiros, diretamente impactando a vida de mais de 2.000 trabalhadores. Rosa Santos, uma faxineira de Salvador de 51 anos, foi uma das primeiras a participar do treinamento quando o programa chegou à Bahia. Há 3 anos, Rosa enfrentava a tentação diária de pegar pequenos valores que encontrava nos escritórios onde trabalhava. Pensava que ninguém ia notar 5 ou 10 reais aqui e ali, admitia ela. Minha situação estava desesperadora, meu marido doente, filhos sem trabalho. Após participar do treinamento com Débora, Rosa mudou completamente sua perspectiva. Ela me mostrou que honestidade não é sobre não ser pega fazendo algo errado, disse Rosa. É sobre quem você escolhe ser quando ninguém está olhando. Nos 18 meses seguintes, Rosa devolveu 3 carteiras perdidas e um relógio caro que encontrou. Sua integridade chamou a atenção dos patrões, que a promoveram a coordenadora de limpeza com aumento significativo de salário. João Carlos, de 42 anos, era supervisor de limpeza em São Paulo quando participou de uma palestra de Débora. Sempre achei que honestidade era luxo para quem tem dinheiro, disse ele. A Débora me fez entender que honestidade é investimento no próprio caráter. João implementou os protocolos de integridade em sua equipe de 15 funcionários. Em um ano, sua empresa recebeu 3 prêmios de qualidade de clientes diferentes, e João foi promovido a gerente regional. O impacto mais profundo, porém, estava acontecendo entre trabalhadoras que se identificavam especificamente com a trajetória de Débora como mãe e profissional. Márcia Oliveira, faxineira em Belo Horizonte e mãe solo de 2 filhos, escreveu uma carta para Débora. Seu testemunho me deu força para não desistir quando meu filho precisou de cirurgia e eu não tinha dinheiro. Continuei trabalhando honestamente, orando como a senhora ensinou, e também recebi a ajuda inesperada de pessoas que eu nem sabia que me viam. O fenômeno se repetia em várias cidades. Mulheres trabalhadoras que haviam ouvido a história de Débora começaram a orar com mais confiança e a manter padrões éticos mesmo em situações desesperadoras. Muitas relatavam experiências similares de reconhecimento inesperado e ajuda providencial quando mais precisavam. Dr. Eduardo, que havia sido o primeiro a reconhecer a integridade de Débora, decidiu documentar esse impacto através de uma pesquisa formal. Contratou uma empresa especializada para medir os resultados quantitativos do programa de certificação. Os dados revelaram diminuição de 73% nos casos de furto em empresas participantes, aumento de 45% na satisfação dos clientes e redução de 52% na rotatividade de funcionários. Mas os números não contam a história completa, disse Dr. Eduardo numa apresentação para empresários. O que estamos vendo é uma transformação cultural. Trabalhadores que se sentiam invisíveis e desvalorizados descobriram que têm dignidade e propósito. Isso muda não apenas seus locais de trabalho, mas suas famílias e comunidades. A Igreja Católica local começou a usar a história de Débora em cursos de preparação para Crisma e Primeira Comunhão. Padre Antônio, pároco da igreja que Débora frequentava, explicava: Débora mostra aos jovens que santidade não é algo abstrato para pessoas especiais. É viver com integridade nas situações cotidianas, especialmente quando é difícil fazer o certo. Em comunidades evangélicas, pastores incorporaram o testemunho de Débora em sermões sobre fé prática. Pastor Marcos, da Assembleia de Deus do bairro onde Débora morava, disse: ela comprova que Deus honra a fidelidade no pouco. Muitos irmãos foram encorajados a perseverar em suas dificuldades financeiras depois de ouvir como Deus recompensou a honestidade dela.
O impacto educacional também foi significativo. Professores de escolas técnicas começaram a usar a história de Débora como exemplo de ética profissional. Os alunos se conectam com ela porque vem de origem humilde como eles, explicou professora Ana Luísa, do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Ela prova que sucesso profissional pode vir através de caráter, não apenas através de títulos. Empresas de outros setores começaram a adaptar os protocolos desenvolvidos por Débora. Uma rede de supermercados implementou treinamentos similares para funcionários de todas as áreas. A abordagem da Débora funciona porque é baseada em experiência real, não em teoria, disse o gerente de recursos humanos. Funcionários confiam nela porque sabem que ela passou pelas mesmas dificuldades que eles enfrentam. O que mais impressionava observadores era a naturalidade com que Débora lidava com o reconhecimento. Continuava morando na mesma casa do bairro Operário, mantinha amizade com antigas colegas faxineiras e tratava executivos e trabalhadores com a mesma simplicidade respeitosa. Sucesso não mudou quem eu sou, dizia ela. Só me deu plataforma para ajudar mais pessoas. Ricardo observava com orgulho como a esposa inspirava pessoas por onde passava. A Débora sempre foi assim, comentou numa entrevista para jornal local. Sempre tratou todo mundo bem, sempre fez o certo. A diferença é que agora as pessoas estão prestando atenção. Mateus e Amanda, agora com 19 e 17 anos respectivamente, haviam se tornado jovens íntegros e responsáveis, influenciados pelo exemplo materno. A família Silva havia se tornado referência silenciosa no bairro onde morava. Vizinhos procuravam Débora para conselhos sobre trabalho, educação dos filhos e problemas familiares. Ela não prega para ninguém, disse vizinha Dona Carmen. Mas o jeito que vive ensina mais que qualquer sermão. O impacto mais duradouro estava sendo sentido na próxima geração. Filhos e filhas de trabalhadoras que conheciam a história de Débora começaram a ter uma perspectiva diferente sobre trabalho honesto. Minha mãe sempre limpou escritórios, disse Carla, estudante universitária de Salvador. Depois que soube da história da Débora, passei a ter orgulho do trabalho da minha mãe. Entendi que honestidade é nobreza de verdade. Débora recebia mensagens regulares de pessoas relatando como sua história havia impactado suas vidas. Uma empresária de Curitiba escreveu: Débora, seu testemunho me fez repensar como trato funcionários terceirizados na minha empresa. Implementei programa de reconhecimento baseado no que vocês fizeram. Está transformando nosso ambiente de trabalho. O que começou como oração desesperada de uma faxineira invisível havia se tornado movimento silencioso de transformação pessoal e profissional. Não era organização formal nem campanha publicitária, mas rede orgânica de pessoas inspiradas por exemplo autêntico de integridade vivida no cotidiano. 3 anos após a transformação que mudou sua vida para sempre, Débora Silva havia se tornado mais do que uma profissional bem-sucedida ou palestrante inspiradora. Seu legado estava sendo construído de forma silenciosa mas profunda através das milhares de pessoas que haviam sido tocadas por seu exemplo de integridade vivida no cotidiano. Não era um legado de grandiosidade pública, mas de transformação pessoal multiplicada através de vidas comuns que escolheram seguir o mesmo caminho de honestidade. Em empresas espalhadas por todo o país, trabalhadores de limpeza, segurança, manutenção e outros serviços terceirizados haviam adotado o que passou a ser conhecido informalmente como a filosofia da Débora: fazer o trabalho com excelência, manter integridade absoluta e confiar que a honestidade seria eventualmente reconhecida e recompensada. Não era movimento organizado nem doutrina formal, mas conjunto de princípios práticos que se espalhava naturalmente entre pessoas que se identificavam com sua trajetória. Maria José, coordenadora de limpeza em Brasília, implementou os ensinamentos de Débora em sua equipe de 20 funcionárias.
Não é sobre ser perfeita, explicava ela durante treinamentos. É sobre escolher fazer o certo mesmo quando é mais difícil, mesmo quando ninguém está vendo, mesmo quando você está passando necessidade. Em 2 anos, 3 funcionárias de sua equipe foram promovidas por outros empregadores que reconheceram sua dedicação excepcional. O impacto mais profundo do legado de Deborah estava sendo sentido na educação de uma nova geração de trabalhadores. Escolas técnicas de 5 estados incluíram sua história em currículos de ética profissional. Professor Roberto, do Senai de Porto Alegre, relatava: alunos que vêm de famílias humildes se identificam com a Deborah. Ela prova que dignidade profissional não depende do tipo de trabalho que você faz, mas da forma como você o executa. Instituições religiosas de várias denominações incorporaram o testemunho de Deborah em programas de formação espiritual. Não como doutrina específica, mas como exemplo prático de como fé genuína se manifesta através de ações cotidianas. Irmã Lúcia, das Irmãs Franciscanas, disse: Deborah ensina que santidade não é abstração mística, mas decisão diária de viver com integridade, especialmente quando é custoso fazer isso. O legado familiar de Deborah era igualmente significativo. Mateus, agora com 20 anos, cursava engenharia com bolsa de estudos conquistada por mérito acadêmico. Havia se tornado jovem de caráter sólido, influenciado pelo exemplo materno de perseverança e honestidade. Minha mãe me ensinou que caráter é o que você faz quando ninguém está olhando, dizia ele. Isso mudou como vejo todas as situações da minha vida. Amanda, aos 18 anos, havia sido aceita no curso de Direito da UFRGS, também com bolsa de estudos. Planejava especializar-se em Direito Trabalhista, inspirada pelas histórias que cresceu ouvindo sobre dignidade do trabalho. Quero defender direitos de pessoas como minha mãe, explicava. Trabalhadores honestos que merecem reconhecimento e oportunidades. Ricardo havia encontrado novo propósito na vida através do exemplo da esposa. Tornou-se voluntário em programa de recolocação profissional para desempregados acima dos 40 anos, usando sua própria experiência para encorajar homens que haviam perdido esperança. A Deborah me mostrou que não importa a idade que você tem ou por quanto tempo ficou parado, dizia ele. Sempre há possibilidade de recomeço quando você mantém caráter íntegro. O que mais impressionava observadores era como Deborah havia mantido simplicidade e humildade apesar do reconhecimento. Continuava morando na mesma casa, frequentando a mesma igreja, mantendo amizade com antigas colegas de trabalho. Sucesso verdadeiro não é mudar quem você é, explicava ela. É descobrir quem você sempre foi e ter oportunidade de viver isso plenamente. Empresários que conheceram sua história começaram a repensar políticas de valorização de funcionários. Doutor Eduardo havia se tornado defensor nacional de programas de reconhecimento para trabalhadores terceirizados. Deborah nos ensinou que integridade é recurso raro e valioso, dizia ele em conferências. Empresas inteligentes aprendem a identificar e recompensar essa qualidade. O legado mais duradouro estava sendo construído através de pequenas transformações individuais que se multiplicavam silenciosamente. Cada trabalhador que decidiu devolver um objeto perdido, cada funcionário que escolheu fazer trabalho excelente mesmo sem supervisão, cada pessoa que resistiu à tentação de pegar algo que não era seu, estava perpetuando os valores que Deborah representava. Dona Marlene, a vizinha que cuidava dos filhos de Deborah quando eram pequenos, observava com orgulho a transformação da família que havia ajudado a criar. Sempre soube que a Deborah era especial, dizia ela. Não porque era diferente das outras pessoas, mas porque vivia de acordo com aquilo que acreditava, mesmo quando era difícil. Na igreja que frequentava, Deborah havia se tornado exemplo silencioso de fé prática. Padre Antônio comentava:
Ela não precisa falar sobre religião para ensinar sobre Deus. A vida dela é o sermão mais eloquente que conheço. Jovens da comunidade procuravam Débora para conselhos sobre carreira e vida pessoal, encontrando nela a combinação rara de sabedoria prática e integridade moral. O programa de certificação em integridade profissional havia se tornado modelo replicado em outros países da América Latina. Débora recebia convites para falar no Chile, Argentina e Colômbia, sempre enfatizando que princípios éticos transcendem fronteiras culturais. Honestidade é linguagem universal, dizia ela. Em qualquer país, em qualquer cultura, as pessoas reconhecem e valorizam integridade genuína. 3 anos após aquela oração desesperada no banheiro do 30º andar, Débora havia descoberto que sua verdadeira vocação não era apenas trabalhar com integridade, mas inspirar outras pessoas a descobrirem a própria dignidade através do trabalho honesto. Não era líder de movimento social nem fundadora de instituição, mas semente de transformação que havia germinado em milhares de corações que precisavam acreditar que honestidade ainda vale a pena. Débora costumava dizer que sua história não era sobre ela, mas sobre Deus usando pessoas comuns para tocar outras pessoas comuns. Não sou especial, repetia sempre. Sou apenas alguém que decidiu confiar que fazer o certo, mesmo quando é difícil, eventualmente é recompensado. E descobri que essa confiança transforma não apenas nossa vida, mas a vida de todos ao nosso redor. O legado final de Débora Silva não estava escrito em mármore nem registrado em livros acadêmicos. Estava gravado nos corações de trabalhadores anônimos que haviam encontrado dignidade em suas profissões, de mães que haviam descoberto força para perseverar nas dificuldades, de jovens que haviam aprendido que caráter é mais valioso que qualquer diploma, provando que algumas das lições mais importantes da vida são ensinadas não através de palavras eloquentes, mas através de exemplos autênticos de integridade vivida no cotidiano. Esta foi mais uma história de luz.